Foi, terceiro. Então agora eu vou falar do quarto. Deixa eu pegar um papel, que eu tô aqui tomando mate. Acabei de chegar, comprei um pão de queijo desses bem ruim que vende na rua, assim. Mas que não tinha nada pra comer. Eu acordei tarde e não fiz nada. Então é isso aí, eu tô com o estômago muito ruim. Vida que segue. Vou pegar um papel pra eu ficar rabiscando aqui enquanto eu falo. Eu sou muito inútil. Por que vocês me seguem? Ó. Quarto ano. Então eu contei do terceiro a bagunça que foi, que eu não fiz nada. Depois tive que fazer matéria no verão. Tive que fazer Pato 2 pra poder entrar no quarto ano, né? Que eu falei que as matérias são correlativas até o quarto ano. Quando termina o quarto ano já não tem mais correlatividade. O que quer dizer correlatividade? Que pra você cursar uma matéria, você tem que ter aprovado a matéria anterior. E cada matéria tem a sua correlatividade. Por exemplo, eu não sei, porque quando eu cursei era tudo correlativo, tinha que aprovar anato, histo e êmbrio pra passar pro segundo. Tinha que aprovar física e bioquímica pra passar pro terceiro. Agora, tipo, meio que deram uma suavizada e, tipo, você tem que aprovar só regularizar só anato e histo e êmbrio você passa já pro segundo com o final de anato colgado na espalda, assim, né? Quem não é daqui não vai entender nada. É porque você faz as provas, depois você faz o final. Que é o final, a menos que você promocione, que você tem que tirar, tipo, acho que 7, uma coisa assim. Agora você pode promocionar as coisas, né? Na minha época não tinha essa mamata, não. Eu vou contar a minha experiência, porque da agora, gente, eu não posso falar nada. Eu não vou sair no site da UBA pesquisando coisas que vocês podem achar pra poder explicar aqui, porque... Gente, eu passei na UBA ontem, eu tava voltando da apresentação da filha do boy na escola de dança. A gente tava no Uber, né, passei em frente à faculdade de medicina. Gente, tem um shopping na praça embaixo. Gente, eu não vi nem que tava reformando, nem que tinham feito isso, tanto que eu nunca vou pra esse lado, entendeu? Eu passei, eu olhei, aí tem no meio da praça tem um buraco, aí tem um metrô, e embaixo tem tipo um Mac, não sei o que, um monte de lugar de comer, eu tipo... Bom... Enfim... Por que eu tava falando isso, né? Qual era a relevância para o contexto da minha história? Nenhuma. Ok. Então é assim, como eu expliquei, quando eu cursei, você tinha que aprovar todas as matérias do ano anterior para poder passar pro ano seguinte. Como começou meu quarto ano? Eu fiz, como eu contei no outro vídeo, né, anterior a esse, eu fiz patologia 2 no verão, que era obrigatória para eu poder entrar no quarto ano. Aí quando você entra no quarto ano, a universidade faz um promédio, uma média das suas notas até agora. Aí essa nota faz a de todo mundo e faz uma lista. Que eles dizem que segue essa lista aí na escolha do hospital. Então são 30 e alguma coisa hospitais, você tem que escolher, pôr todos em ordem. Todos. Então, eu coloquei os meus, eu acho que eu pus o primeiro militar, que eu dou graças a Deus não ter ido pra lá, porque depois eu conversei com gente que cursou lá e me contou como é que era. Eu falei, caralho, velho, eles são muito chatos, eu ia dar errado com os militares. Eu pus primeiro o militar, segundo eu coloquei o Rivadavia, que também agradeço. Gente, foi, tipo, muito cagaço. O segundo eu coloquei o Rivadavia, e depois eu pensei, cara, por que eu coloquei o Rivadavia em segundo? Porque lá, semiologia é anual. É um dos poucos hospitais que semiologia é anual. Eu, tipo, por que eu queria ficar um ano se eu podia ficar um semestre, sabe? Agora que eu penso, eu não sei por quê. E o terceiro eu coloquei o clínicas, a quarta cátedra, porque tem 4 cátedras, que seriam cadeiras de sêmio no clínicas. A primeira, vixe, eu não vou nem lembrar. A primeira, a quarta, e tem outras 2 que eu não lembro como é que chama. Aí, tá quente, que som. Então, eu coloquei essas 3, eu lembro que foi minhas 3 primeiras, e aí eu pus o resto meio aleatório por distância, né? Porque então os pés são muito longe. E aí, por sorte, pela graça do Senhor, bom Deus, me tocou o Clínicas, a quarta cátedra, que foi bom e ruim. Teve seus lados bons, teve seus lados ruins. Nessa época, eu tinha terminado a escola de ajudantia de imuno, que eu fiz no outro ano. Então, eu já era ajudante de imuno. Então, eu dava classe à tarde. Então, como era a minha rotina, né? De segunda a sexta, agora eu vou estar no hospital todos os dias de manhã. Eu acho que era das 8
Ou era das 8 às 12 ou era das 7 às 12. Eu já nem lembro, gente. Cada vez que entra informação nova, sai um aniversário de um parente, sai uma memória do seu ex. É assim, entendeu? O cérebro chegou, até aqui ele chegou. Então, de segunda a sexta, eu cursava no hospital, eu ia pro clínicas, pô nele que era de 7 a 12. Eu não acho que era das 7 da manhã, não. Eu acho que era às 8 a 12. Aí, Pato 2, quando você cursa no clínicas, você pode cursar patologia no clínicas. Porque tem patologia 2 na universidade e tem patologia 2 no clínicas. Cara, minhas amigas reclamaram pra caramba de patologia 2 na faculdade. Disseram que é horrível, muito difícil e as aulas são uma bosta. Eu não entendo como patologia pode ser bom, porque a matéria é uma bosta, entendeu? Então é difícil ter um lugar que seja bom. Assim, no clínicas, qual que era o problema? Você entrava às 8, terça, eu acho que era terça e sexta, a gente tinha pato. Então eu saí, era de 8 a 1 que a gente cursava, porque eu acho que 1h30 a gente tinha pato. Ou 12h30, uma coisa assim. Então eu tinha que sair correndo, porque a quarta cátedra era no piso 11. Eu tinha que sair correndo pra poder cursar Pato 2, que era no mesmo edifício do Hospital de Clínicas, né? Mas assim, se o professor atrasava, a gente tinha que sair correndo. E eram umas velhas, gente, as professoras de Pato 2 do hospital, né? Eram tudo umas velhas chata. Nossa senhora, a chefa, eu não lembro como é que ela chamava, cara. Nossa, pra que eu tô fazendo esse vídeo? Eu não lembro de porra nenhuma. Ela era muito chata. Ninguém gostava dela, a aula dela era insuportável, ela ficava chamando a atenção o tempo todo. Você tava morto já, porque eu acho que era 3 horas de classe. Então você saía, não dava tempo de almoçar, você tava desde de manhã vendo paciente ou teoria, né? Teoria. E você tá morto. Pato 2 é um saco, você tá com fome, com sono, era tudo errado. Aí eu acho que terça e sexta eu à tarde era isso. Quinta à tarde eu dava classe de imuno pros alunos, que eu era monitora. Eu fiz alguma coisa. O que a Bonita fez? Ela fez micro 2 no terceiro, como ela devia ter feito? Não, porque como micro 2 é uma das poucas matérias que não é correlativa para entrar pro quarto. Então tem que ficar bonita, procrastinadora profissional. Fez? Se não é obrigatório, eu não vou fazer. Aí eu me fudi. Porque aí eu tinha que cursar, eu acho que sexta à tarde eu cursava micro 2. Uma vez na semana, eu acho que era. Matéria horrível. É porque eu sou a pessoa errada pra fazer esses vídeos, tá vendo? Porque eu acho tudo uma bosta. Ai, gente, mas é por um monte de inseto e bicho. Inseto, gente. Não, tem uns insetos, né? Uns parásitos e tudo. Mas tipo, os micróbios, vírus, bactérias. Só que assim, micro 1 você estuda tipo as classes vírus, bactéria, parásitos, etc. Modo de atuação, como que... Enfim, os bichos e como eles enfermam. E aí, micro 2, você vai estudar o que esse bicho que você viu no micro 1 vai causar no paciente, entendeu? É tipo meio mais clínico. É muito chato. Tipo, não tem o que falar não, é uma bosta. Porque vocês devem estar pensando, mas isso é legal. Mas isso vocês estão pensando, não é micro 2, é infectologia. Infectologia é um pouco mais legal. Mas micro 2 é muito ruim. Então foi meu quarto ano, gente. Foi uma loucura. Porque eu tava, então, de segunda a sexta com sêmio, de manhã. Terça e sexta... não, terça e sexta eu tinha pato. Terça e sexta à tarde... Então aqui, sêmio. De segunda a sexta. Terça e sexta eu tinha pato 2 à tarde. Eu acho que era na quinta, eu dava classe de imuno. E quarta eu cursava micro. Então, tirando segunda, que era o único dia que eu voltava pra casa, eu tava na faculdade o dia inteiro. E eu ia de bicicleta, porque eu morava em Villa Urquiza, que pra mim é o melhor bairro que existe na vida, as histórias dos bairros, eu amo esse bairro. Então, eu demorava uns 40 minutos de bicicleta. Então, eu tinha que chegar antes, porque eu tinha que ir na faculdade, ir no subsuelo, deixar a bici, atar ela lá com um cadeado, subir, e aí os assessores, o elevador do clínico, você acha que funciona? Funciona e tá uma fila. Aí eu ia de escada mesmo, já tava embalada, né, da bici. Aí eu subia de escada. 11 pisos, eu chegava no invernão, tava todo mundo super abrigadinho assim, e eu tipo, eu chegava cedo.
que eu sou paranoica, de que me ia furar o pneu no caminho, sei lá. Então eu sempre chegava cedo, chegava tipo meia hora antes, sabe? Um problemita. Então foi isso. Como que foi as cursadas? Então vou começar pela ajudantia. Eu amei imuno e imunologia. Eu pensei em trabalhar com pesquisa. Eu pensei, cara, maravilha, eu vou ficar num laboratório, eu não tenho que lidar com gente. Tipo, eu sou, né, a dona de mim mesma. Mas aí eu pensei, cara, é uma profissão arriscada, porque eu poderia ter seguido esse caminho já na faculdade, porque tem várias coisas de pesquisa, de laboratório e tal. O próprio Geffner, que é o chefe da Cátedra 1 de Imuno, que foi a que eu fiz. Cátedra 1 de Imuno toda a vida. Ele foi escrever o livro de imuno que todo mundo usa, então não sei se você pensa. E ele é uma pessoa maravilhosa, ele tá super presente, ele é aquele professor super acessível, tudo que você precisa. Quando os alunos querem se manifestar, ele vai junto, ele é tipo pau pra toda obra. Muita gente se anota na escola de imuno por ele, não pela matéria. O meu foi meio que uma mistura dos dois. Aí eu pensei em trabalhar com pesquisa, né, essa época. Eu já tinha deixado a medicina esportiva pra lá, que foi o que eu entrei pensando que eu ia fazer. Depois que eu estudei físio, e eu achei... Pô, a gente tem um pouco de medicina esportiva no fim do ano de físio na Cátedra 2. Bem curtinho e tem muito cardio. E eu não gosto de cardio, assim, nenhuma forma. Cardio sêmio, cardio em pato, cardio em anato, cardio em físio. Tipo, eu tenho um trem com cardio, sabe? É lindo quando você estuda físio, anato, que é só o coração. Você fala, ai, que massa. Mas quando vem físio, você fala, meu Deus, que diabo é isso? Tá vendo? Aí as pessoas falam, ai, você só reclama. Eu entendo, não assiste não, esse vídeo para, vai embora, vai fazer outra coisa. Mas pros que estão aqui sem ter o que fazer, eu vou continuar, porque eu já comecei. Então, quinta tarde eu fazia isso, eu dava classe de imuno. Eu fiz imuno na Cátedra 1, mas isso tá no vídeo passado, né? Bonita. Aí micro 2, micro era assim a jogada, você tinha que fazer micro 1 na Cátedra 2 e micro 2 na Cátedra 1. Essa era a jogada porque era mais fácil. Então, micro é assim, na UBA, você vai navegando por caminhos que for mais fácil que tiver, entendeu? Não fica complicando, eu vou pegar a cátedra difícil porque eu quero estudar. Não precisa, você vai se fuder na mais fácil. Então, pega a mais fácil e estuda mais do que eles pedem. Você vai aprender, entendeu? E não vai se fuder, vou ter menos chance de se fuder tanto. Nossa, eu tô falando palavrão, será que o YouTube vai cortar meu vídeo? Enfim... Então, micro, eu cursava uma vez na semana, que eu pus aqui, eu nem lembro, na quarta, né? Na quarta-feira, à tarde. Cara, era um tédio, eu não sei nem o que falar. E sabe o que é pior? Todos os meus amigos já tinham feito o micro 2. A maioria deixou só o final. Então, eu era a única besta que tava indo cursar micro 2, fazendo parcial, deixando de estudar sêmio, que era muito mais importante, para estudar micro 2. Então não faça isso, gente. Faz no terceiro micro 2. Não faz que nem eu. Não. Porque depois do seu quarto ano vai ser isso. Então era micro 1, Cátedra 2. Então micro 2 eu fiz na Cátedra 1. Isso. Era choice. As duas provas. E... Nossa, eu fiz... Isso. Eu fiz o final de micro... Eu não fiz o final de micro 1, não. No meio do quarto ano... Eu tive que dar o final de micro 1, vocês acreditam? No meio desse tudo, eu tava dando aula de imuno, cursando o micro 2, pato 2 vezes na semana, patologia 2, semiologia todos os dias de manhã, eu ainda tinha que dar o final de micro 1, porque a bonita não fez nada no outro ano. Gente, eu não sei como é que eu venci na vida. Quem disse que eu venci na vida, né? Aí, então eu tive que, no meio dessa baderna, fazer o final de micro 1, porque eu precisava dele pra fazer o final de micro 2. Entendeu? Pato 2, eu já falei, né, que foi uma bosta, eu odiei matéria dos infernos, eu odeio tudo que tem a ver com microscópios e preparados e coisas do estilo. Não é tão prática quanto patologia 1, que você tem os microscópios pra ver, você tem os preparados lá, esse pedaço de órgão velho com formol lá.
Pato 2 não, pelo menos no Clínicas, né? Era só teoria, graças a Deus. Ai, gente, às vezes eles inventavam da gente ter uns práticos à tarde, mas era passando as diapositivas, sabe? Os PowerPoints com os preparados. Não tinha que ficar vendo no microscópio, não. E era choice. Horrível, 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 horrível. E aí vem a matéria principal do quarto ano, que é SEMI, que você estuda todas as patologias, basicamente, clínicas, né? Não, você não vai estudar, tipo, endometriose. Tá, capaz estuda. Mas assim, não, que a gente vai ver em gineco. Você estuda, tipo, os grandes aparatos, respiratório, cardiovascular, digestivo, por aí. Então, você estuda todas as patologias por blocos, né, cardio, assim, e depois você tem medicina interna no quinto ano, que você vê os tratamentos dessas patologias que você estudou em SEMI. É assim que estava dividido, pelo menos no Clínicas. Aí, o que mais que eu ia falar de SEMI? Lá a gente tinha prático. Segunda, quarta e sexta. Mas era 1 hora de prático. Qual que era o problema que eu ia falar de SEMI no Clínicas na quarta cátedra? Os professores eram muito bons, nossa classe teórica era muito bom, deu para aprender bastante. A gente tinha como professor os 2 caras que escreveram o livro de SEMI, que todo mundo usava, então eles davam classe pra gente. Inclusive um deles foi a gente teve com ele no prático, porque a gente mudava de professor. Eu acho que a gente teve 3 professores nos práticos, porque a gente tinha 3 parciais. Então cada vez que terminava um parcial, a gente rotava os grupos, né? E um deles, que é o Álvares, que é Álvares e Argente, é o nome dos autores que escreveram o livro de SEMI, que todo mundo usa aqui. E os 2 davam classe pra gente na quarta cátedra do Clínicas. Agora, o Álvares, ele era muito engraçado, ele era hiper sarcástico. Ele era hiper, tipo, fazia umas piadas, assim, muito pesadas. Eu achava ótimo, né? Mas, assim, ele dava muito mal com o chefe da cátedra, da quarta cátedra, que é o Iermoli. Então, eles viviam brigando, até que eles brigaram de vez e o Álvares mudou de cátedra. Aí. Mas, assim, em questão de teoria, puta merda, foi irretocável. Muito boa as classes, eu aprendi pra caramba. Achei bem bom. O problema, né, como tudo na UB, é o prático, porque era 3 vezes na semana, 1 hora. Qual que era o problema da quarta cátedra? Era muito requisitada, eles eram muito boa na onda e ficavam incluindo muitas pessoas, porque o auditório deles de classe era muito grande. Então, na minha turma, a gente era 180 pessoas cursando SEMI, entendeu? Como tinha muito... E quem que eram essas pessoas? Que aí é outro problema. Era tudo ajudante. Por quê? Porque eles precisavam cursar o hospital perto da faculdade para poder ir dar aula depois na faculdade e não ficar longe, entendeu? Então, eram os ajudantes de anato, os ajudantes de físio, nossa, os ajudantes de embro, era um povo chato, tipo, sabe aquelas Hermione Granger, que tipo ficava sentado um grupete assim na frente de uns 20. Ai, gente, que preguiça, nossa. Eu tava com a Ive, né, que a gente se conheceu cursando Pato 1 no verão. Aí a gente terminou junto, fazendo SEMI no Clínicas. E a gente tava no mesmo prático. Cara, a gente olhava assim, eles começavam a responder os trem, fazer umas... Sabe aquele povo que não faz pergunta porque tá com dúvida, mas faz pergunta pra mostrar pro professor que sabe? Então, professor, esto que dijiste es tal cosa, porque yo leí que tal cosa era tal cosa, ¿no? E eu olhava assim pra Ivan. Era esse povo que a gente teve que aguentar por 6 meses. 6 meses não, 4, porque aqui não é semestral, é quadrimestral. Então, tipo assim, 180 pessoas, eram todos os ajudantes insuportáveis da UBA, davam tudo na minha classe. O nosso prático, a gente era quantas pessoas? 13, 15. Então você pensa, 15 pessoas num prático. Aí tá o paciente lá com uma cirrose. Aí vem o primeiro professor mostrando, né, que tá o fígado, não sei o quê. Aí ele tem que apertar, né, aqui. Apertar pra você sentir o borde hepático lá embaixo. Aí aperta. Aí o paciente tá lá, né. Aí vai o segundo. Aperta, sentiu? Aí vai o terceiro. Aperta.
Chega no quarto, o paciente já falando, ó, eu sei que aqui é um hospital escola, mas vocês 15 vão me apertar, entendeu? Não tem... Compromete muito. Esse é um problema que tá acontecendo agora e tá pior do que na minha época, entendeu? Porque agora a quantidade de gente que tá vindo tá insustentável a questão dos práticos. E isso deixa um déficit muito grande na formação, né? Porque medicina é prática. Obviamente que você tem que saber a teoria. Se você tiver uma boa base teórica, o prático você aprende, entendeu? É mais fácil do que você tá no hospital desde o primeiro ano, fazendo como praticante, e sem ter a teoria. E se você tiver feito a teoria numa faculdade muito ruim, e você tem um prático muito bom, mas se a sua base teórica for ruim, eu acho que é mais difícil de compensar. Dito isso, se você não fizer plantão por sua parte como praticante, vai ficar um meio defasado. Gente, isso é meu canal, minha opinião, né? Eu sou a dona dessa porra aqui. Aí você vai falar com outra pessoa, vai falar, eu aprendo. Eu penso que se você ficar só com o prático da UBA, você não pode se formar, pegar seu diploma, fazer sua matrícula e assumir um plantão no hospital. Você não sabe. Se você nunca tiver feito nada extra, tu não sabe. E se você tiver feito internato na UBA, né? Porque também o internato é outra bosta. Gente, você não sabe assumir um plantão sozinha, principalmente, gente, questão de urgência, entendeu? Tipo, quando eu terminei, eu fui trabalhar, eu fiz um pouco de plantão durante a faculdade, assim, muito pouco, porque eu não gosto de plantão, né? Então, pra mim era um sacrilégio ir pro plantão. Tem alguma coisa que essa menina gosta? De praia. E de viajar, também gosto. Eu fiz porque eu senti a necessidade. Falei, gente, em algum momento, se eu tiver que trabalhar, o que eu vou fazer? Sabe? Eu pensava assim. Então, eu fiz um pouco de prática, principalmente quando eu entrei no internato, que já não tinha mais prova, então eu tinha bem mais tempo. Então, aí eu fiz um pouco. Aí eu tive sorte de que eu comecei a trabalhar no hospital, quando eu me formei, que eram 5 médicos ao mesmo tempo que estavam de guarda, entendeu? Então, isso... Era 4 médicos e o chefe da guarda, que é o emergentólogo aqui, que é o que lida com trauma. Então, isso me dava uma segurança, porque eles sabiam que eu tinha acabado de formar e eles sabiam como que eles terminaram, como que eles eram quando eles se formaram. Então, eles me ajudavam um montão. Então, tipo, e você nunca tava sozinho. E sempre que tinha uma urgência, sempre os enfermeiros direto chamavam o chefe da guarda, por mais que fosse seu paciente, entendeu? E se o paciente se descompensava e quando você estava atendendo, você também tinha obrigação de chamar o chefe da guarda onde ele estivesse. Se ele estivesse dormindo, o que for, descansando e tal. Então, isso me deu um suporte, entendeu? Eu tinha todo o hospital de backup. No começo foi um parto, porque eu falava, caralho, velho, onde eu tava na aula de fármaco 2 que eu tinha que dar esse remédio pestana? Horrível. Mas depois você começa a ver que tem muita coisa de UPA, né, que é de salita, e tem muito pouca urgência, na real, assim. É raro. É mais que tudo pessoas muito velhinhas que estão polimedicados e se descompensa porque tem uma infecção urinária e um velhinho tem uma infecção urinária, ele colapsa, sabe? Ou acidente, baleado, porque tinha uma favela, uma vicha atrás do hospital, então dava uns baleados, uns esfaqueados, assim, aparecia. E como o hospital tava perto da Pan-Americana, que é uma autopista, que seria tipo uma BR, uma highway, aí, de noite, eu não gostava de estar de noite, porque aí voava o povo de moto, bêbado, drogado, aparecia de tudo. Mas de dia, você ficava atendendo, era infecção de garganta, dor de cabeça, lumbalgia, era coisas assim, infecção urinária. Você vê tanto que depois a pessoa que fala 3 palavras já sabe o que ela tem. Então, tipo, eu fiquei 1 ano aí nesse hospital, né? Então eu aprendi bastante. Mas assim, eu tive esse suporte, né? Eu não sei como seria se... por exemplo, eu tenho uma amiga que ela adorava urgência. E ela fez plantão, acho que desde o 2º ano da faculdade, não, ela não fez tanto tempo. Acho que desde o 4º ela começou a fazer, quando começa sêmio, né? Que aí você entende as patologias e tem mais sentido você fazer plantão como praticante, porque depois você não entende, você não sabe as patologias, entendeu? Então você fica parecendo um enfermeiro no hospital.
Eu fui, antes do 4º ano, tentar fazer plantão como praticante e não me serviu, porque você acaba virando técnico de enfermagem. Porque como você não entende as patologias para você fazer um diagnóstico, então você fica botando tira via, põe sangue, tira sangue. Você fica aprendendo só a fazer isso. Isso, na real, isso em 3 plantões, 4, você já aprendeu. E aí você fica entediado, porque, tipo, você entrevista o paciente, ele dá um monte de sintoma que você não tem ideia, porque você ainda não viu, você ainda não fechou as matérias na sua cabeça, entendeu? Você tem que juntar patologia, juntar físio, juntar isso, que isso é o que faz a semiologia faz. Aí depois você chega pro médico, eu entrevistei o paciente. Que síntoma que ele tem? Tal. O que parece pra vocês que ele tem? Bueno, fala pra enfermeira preparar uma ampola de não sei o que, uma ampola, né, que é por isso. Uma ampola de tramadol, uma ampola de corticoide, não sei o que, que eu já vou falar com a paciente. Entendeu? Aí você fica mandando receita, aí você leva laboratório, traz laboratório, manda medicar sem saber pra quê é a medicação, pra que a medicação tá atuando, então, sabe? Não tem muito sentido. Pra mim, opinião, é perda de tempo fazer plantão como praticante antes do 4º ano. Essa minha amiga, eu acho que a partir do 4º ano ela fez plantão, mas ela, tipo, super fazia. Ela ia fazer 24 horas toda semana. Então, cara, ela aprendeu pra caralho. Tanto que, quando ela se formou, ela foi trabalhar no interior daqui, acho que em Bahia Blanca. E ela tava sozinha na guarda. Ela me mandava mensagem nos casos. Eu falava, caralho, eu tava no hospital lá, toda cheia de suporte, cheia de médico. E ela tava sozinha. E era tudo, era fazer parto, neonato, pediátrico, velho, puta merda, adulto, ela sozinha. Eu ficava, caralho, mano, que loucura. Então, tipo, por mais que as pessoas digam que a questão da UBA tá defasado, em questão do prático pela quantidade de alunos, sim. Você, como indivíduo estudante que tem interesse, tem como remediar isso. Claro que as pessoas se acomodam e fazem o mínimo necessário que a faculdade pede, né? Então, fica só com aquele prático da faculdade e tá com foda-se. Então, tipo, se você gosta de emergência ou se você acha que isso vai ser importante para a especialidade que você quer fazer, se mete no plantão. Mas, assim, espera o 4º ano, não faz loucura, porque antes você... Pra mim, eu acho que é desperdício de tempo que você não vai entender o que você tá fazendo. Mas aqui tem vários hospitais. Na capital é muito difícil. Você tem que ir pro hospital para as províncias, né? Na província de Buenos Aires, que é meio que terra sem lei. Aí lá eles aceitam tudo, você pode ir, deixa você pôr a mão. Tipo, aqui é o povo rico, né? O povo de processo. Se você tá lá fazendo coisa e é aluno. Tô exagerando. Mas assim, eu só tô com uma fome. É feio comer no vídeo, né? Não vou comer não. Vou só tomar uma aqui. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar. Então foi isso, gente. O 4º ano a gente usou o livro do Álvares e Argente, que eram nossos professores. Pato 2, eu estudei de Macromedia, que eu acho que chamam uns apontos. Que é tipo fotocópia de resumo, sabe? Eu tenho um povo doido que estudou do livro de Pato, mas não tinha tempo pra isso, não. A gente preparar as aulas de imunologia. E micro 2 eu estudei também de algum aponte, que agora eu não vou lembrar jamais, acho que foi do Ravi. Isso foi meu 4º ano. Eu lembro, cara, que no fim do 4º ano, no fim do semestre, porque esse 4º ano todo é semestral, tá? Sêmio dura um semestre só. Isso eu fiz em 2014. Primeiro semestre de 2014. No verão eu tinha feito Pato 2. Tinha feito o final de saúde mental, que eu procrastinei. Aí, durante o 4º ano, eu fiz o final de micro 1, cursei micro 2. Aí, eu acho que, tipo, em um lapso de 2 semanas, eu fiz o final de micro 2, o final de Pato 2 e o final de sêmio. Eu terminei... Nossa, eu tava destroçada. Eu tava com uma gastrite... Porque eu não sei, no meio da cursada foi a minha primeira crise de gastrite aqui. Antes do primeiro parcial de sêmio, eu tava tão nervosa, tão louca, que eu parei no plantão, na urgência. Porque eu achei que eu tava infartando. Porque por causa da questão nervosa, né, do estômago, às vezes dói no coração. Você sente a dor, tipo, aqui. E eu falando, pronto, eu tô infartando. Mas meu pai tinha uma valvulopatia congênita, ele teve um infarto, teve que fazer
transplante de válvula, sabe? E quando ele morreu, que depois ele teve um infarto e morreu, quando eu tinha 14 anos. A minha mãe levou eu e minha irmã, né, pra gente fazer os estudos tudo do coração, porque como ele tinha congênito, a gente podia ter, mas deu tudo normal. Mas na hora que você tá com dor, o que você pensa? O pior, tô morrendo, tô infartando. Nossa, eu chorava, parecia que tava... Eu não sei explicar a dor que eu senti, que tava em chamas. Meu coração tava em chamas e ia espalhando-se a chama. Eu tipo, eu vou morrer. E justo eu tava estudando cardio, que era o primeiro parcial do SEMI. Eu achava que eu ia morrer. Mas foi a minha primeira crise de gastrite, porque esse semestre foi punk. Foi tão feio que eu fiquei 1 ano sem poder tomar café. 1 ano. Eu tive que fazer uma endoscopia e eu já tinha feito uma no Brasil, porque a minha outra crise de gastrite foi quando eu mudei dos Estados Unidos pro Brasil pra vir pra cá. Minhas crises de gastrite, elas são todas relacionadas à medicina, entendeu? Quando eu fui pro Brasil, antes de eu vir pra cá, eu tive uma crise de gastrite, porque eu tava vindo pra cá. Aí fudeu. Você acha que eu tive crise de gastrite do Brasil pros Estados Unidos? 0. Aí tive a minha primeira crise lá, aí tive essa crise no 4º ano e a minha outra crise foi no mesmo dia que eu peguei o diploma, que eu pensei, fudeu, e agora o que eu faço? Agora eu sou médica, agora não tem mais faculdade pra botar a culpa. Foi essas 3, crises da minha vida, que foi que eu tive que ir pro plantão. Esse ano foi tenso, esse 4º ano, eu tinha um gás que, eu não sei explicar como que eu conseguia fazer tanta coisa. Hoje, quando eu penso o que foi meu 4º, 5º e 6º ano, que eu fiz 4º, 5º e 6º em 2 anos, tudo. Porque eu fiz 4º num semestre, o 5º em outro semestre, e fui puxando matéria do 6º. Porque aí o que acontece? Quando eu terminei esses 3 finais, micro 2, pato 2 e sêmio, acaba as correlatividades da UBA. Aí tu pode fazer o que você quiser, na ordem que você quiser. Então, o lógico é você seguir o carril que chama do seu hospital. Quando você se anota no hospital, eles te anotam num carril, que seria um carril. Como que chama? Um carril? Não sei. Seria não? Como se estivesse vendo, né? Você tinha medicina interna de manhã no 5º ano. Esse era o carril? Sim. Medicina interna. Aí você anota nesse carril que você faz medicina interna e depois você vai cursando as matérias do 6º ano em uma ordem específica, porque é muita gente, então eles dividem as pessoas, entendeu? Então você vai seguindo esse carril e essa ordem de matérias. E se você segue essa ordem de matérias desse jeitinho, você faz o 5º ano em 1 ano e o 6º ano em outro ano. Então você faz isso tudo em 2 anos e meio. Então a única coisa que eu adiantei da faculdade foi meio ano. Porque eu fiz o 4º, 5º, 6º em 2 anos, em vez de fazer 2 anos mesmo, porque eu não segui o carril do hospital. Eu segui algumas matérias que eram difíceis de ter em outro hospital, que era muito concorrida. Então essas eu fiz no clínicas. Ou matéria que era muito difícil no clínicas, eu não fiz. Oftalmo era super difícil no clínicas, todo mundo desaprovava. Então eu não fiz lá, eu fiz em outro hospital. Como que você faz essas outras matérias? Você só pode fazer elas pelo centro de estudantes. Então, o centro de estudantes vai no hospital, fala com o docente, fala com o docente e pergunta, tem a possibilidade de abrir tal matéria? Eles tem um grupo, né, no Face do centro de estudantes da faculdade, e as matérias que eles veem que tem mais demanda, muita gente tá pedindo oftalmo. Aí eles vão lá e perguntam pro docente, tem a possibilidade de abrir alguma matéria vespertina de oftalmo? Que a gente tá de manhã no hospital, né? Aí se o docente diz que ok, passa a data, aí o centro estudante anuncia, vai abrir tal matéria. Aí você tem que levar sua livreta, que é um caderninho assim, onde tu anotar todas as matérias que você aprovou até agora. Você leva isso porque a matéria são poucas vagas, são 20 vagas. E muita gente, né? Tem muita demanda. Então eles vão por ordem de quem tá mais perto de se formar. Então a UBA tem 37 matérias, né? Então eles vão chamando, quem tem 36? Aí vão as pessoas que têm 36, deixa a livreta pra eles contarem. Quem tem 35, aí essas pessoas estão deixando a livreta, eles vão anotando. Aí fechou com 30 matérias. Aí eles começam a contar, verificar se as pessoas têm mesmo aquelas matérias, porque tem gente que aprovou a matéria, mas não firmou a livreta ainda. Entendeu? Então eles têm que imprimir do sistema que eles estão com a matéria aprovada e levar a parte, porque senão no centro estudante não tem como saber. Aí fica injusto, né? Então você tem que ir nessas reuniões do centro estudante à tarde se você quiser puxar matérias extras, entendeu? Então era assim que eu fiz depois do 4º ano, pra poder adiantar. Tinha que ir nessas reuniões e quando você acabou de terminar sempre, você não tem nada de matéria. Nossa, muito pouca matéria mesmo.
Então, depois eu vou contar, aí eu coloco aqui quantas matérias eu terminei. Porque se é nas reuniões, tipo, a gente devia ter, cara, 11 matérias. Era, sabe, 10 matérias, eu não lembro. Vou contar agora. Anato. Isto, embro é uma matéria só, né? Então, anato, isto, embro, depois físio, bioquímica, saúde mental. Até aí foram 5. Aí depois terceiro ano, imuno, fármaco 1, micro 1, micro 2, pato 1, micro 1, micro 2, fármaco 1, imuno, aí depois sêmio, pato 2, só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matérias. Então você vai na reunião, o galera tá com 36 matérias por se formar, você não consegue pegar muitas matérias, entendeu? Então você tem que ir em todas as reuniões pra ver se você consegue pegar qualquer coisa. Aí, eu tô aqui pensando... Não, foi só esse mês que eu cursei. Porque bioética 1 eu já tinha feito e bioética 2 eu fiz no 5º ano. Foi isso, então muitos meus amigos já tinham feito bioética e tinham uma matéria mais que eu, mas como eu tava fazendo micro 2, eu não tinha mais como pôr matéria no meu 4º ano, entendeu? Então eu deixei pra fazer depois. Então era isso, eu tinha esse pouquinho de matéria, eu ia nas reuniões e tipo, rindo, né? Eu ia lá só pra ir. Mas assim, foi assim que a gente pegou. Na verdade, vou dar essa dica, tem muitos hospitais que o professor te anota no primeiro dia. Então, as primeiras matérias que eu e a Ivy a gente conseguiu foi porque a gente foi na reunião, não conseguiu, e a gente foi no primeiro dia da cursada, aí o professor perguntava, quem não tá na lista? Aí levantava a mão. Muita gente não se animava de ir, sabe? Então, quando era pouca gente, tipo, eu e ela mais 2 pessoas, o professor incluía, sabe? Até porque muitas dessas pessoas com muitas matérias que conseguiam a matéria, no dia desistia, conseguia em outro lugar melhor, conseguia outra matéria que era mais importante, sabe? Então sempre sobrava um pouco de vaga. Então, se você não conseguir a matéria, vai no primeiro dia. Por mais que digam, não inclui ninguém, vai. Porque você não sabe no primeiro dia quantas pessoas vão faltar, você não sabe como é que é o espaço, se o professor tiver muito espaço, ele acaba deixando, sabe? Então as primeiras matérias que eu e a Ivy a gente conseguiu, que a gente fez tudo junto, né? Daí pra frente era eu e ela. A gente conseguiu por ir no primeiro dia, pra poder pedir inclusão. É isso, gente. É tudo que eu lembro. Então, qualquer dúvida, deixa aí. Olha, eu demoro anos pra responder no YouTube, porque eu não... Agora eu tô entrando mais no YouTube, porque eu tô vendo mais vídeos, sabe? Mas eu esqueço de responder. Então, se for muito urgente, responde a pergunta do Insta. Eu vou deixar aqui embaixo. O Insta é o mesmo do YouTube.